Este jovem já foi conhecido como um herói. Ele salvou o mundo do Rei Demônio. Aquele que mergulhou este lugar em um mar de sangue. No entanto, no momento em que Aden Umbriel derrotou o Rei Demônio, ele foi inesperadamente atingido por uma maldição sinistra. Idealmente, neste momento, e os companheiros de Aden deveriam estar diligentemente o ajudando, mas a realidade é completamente oposta. Aqueles que Aden considerava seus companheiros de equipe eram indiferentes. Ou riam de Aden, porque todos sabiam sobre esta maldição, que aquele que elimina o pecado também se tornará um pecador. Mas absolutamente ninguém avisou Aden. Desnecessário dizer, Aden estava incrivelmente frustrado neste momento. No entanto, ele está atualmente selado. Sua alma sente como se estivesse despencando em um vasto oceano sem fundo. Droga, Aden. Ele preferiria morrer a ficar preso aqui para sempre. Mas parece que o céu... Aden conseguiu abrir os olhos novamente. Quando acordou, ainda estava rangendo os dentes, apertando, dizendo que definitivamente não deixaria aqueles bastardos escaparem impunes. 2 homens estavam de guarda perto da cama. Aden ficou muito feliz em vê-los. Ele acordou? É isso mesmo, jovem mestre? Você acordou? As palavras jovem mestre continuavam ecoando em seus ouvidos, deixando-o completamente confuso. Aden achou as vozes daqueles 2 homens estranhas. Ele não sabia do que eles estavam falando. E onde ele estava, ele apenas sentia seus lábios ressecados. Naquele momento, um casal de meia-idade se aproximou rapidamente. Ambos pareciam pertencer à aristocracia. Então, eles mantinham sua aparência muito bem, especialmente a mulher chorando, que parecia realmente jovem. Meu querido, você acordou? Nosso filho realmente acordou! Graças a Deus, o marido dela estava ali para apoiá-la. Aden sentiu sua visão clareando gradualmente, mas seus ouvidos estavam zumbindo. Filho? Que diabos está acontecendo? Ele usou o resto de sua força para se sentar. Seus olhos examinaram os rostos desconhecidos. Então ele perguntou, quem são vocês? A mulher loira continuou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Oh, meu Deus, eu estive inconsciente por 2 dias inteiros. Eu devo ter perdido a memória. Eu sou sua mãe, meu querido filho, Aden Ramis. Aden sentiu que algo estava errado. Desde quando seu sobrenome mudou de Umbriel para Ramis? Essa situação é realmente confusa. Ele, de repente, se sentiu sobrecarregado com informações. Isso é uma alucinação antes da morte? Ou algo parecido com isso. Aden não sabia. Tudo o que ele sabia era que sua cabeça, de repente, latejou de dor. A mulher notou que seu filho estava desconfortável, o que a deixou ainda mais preocupada. Mas, na verdade, Aden está bem. Ele só está com dor de cabeça, porque de repente muito mais memórias surgiram em sua cabeça. Memórias que não são dele. São as memórias de alguém chamado Aden Ramis Kia. Com base nas informações que ele acabou de obter, Aden determinou que este é o ano 450 do calendário real. O que também significa que estamos 15 anos antes de ele ser traído e selado. E no vazio. Aden tem certeza de que estava morto naquela época, mesmo antes de poder se tornar o novo Rei Demônio. Mas parece que ele está vivo agora. É que ele está vivo em um corpo diferente. Pensando naqueles que o traíram antes, Aden não pôde deixar de fazer uma cara muito assustadora. Essa expressão dele fez os 2 servos ao lado dele tremerem em encontro, vendo o quão aterrorizados eles estão. Aden percebeu o quão terrível era o dono anterior deste corpo. Quão verdadeiramente terrível ele era, intimidando os fracos, assediando garotas inocentes, atormentando os servos. Não há nada que ele não tenha feito. É bom estar vivo de novo. Mas por que eu tive que renascer? No corpo de um idiota desses? Se ele não fosse filho do Duque, provavelmente já teriam quebrado as pernas dele há muito tempo. Depois de recuperar totalmente a consciência e conseguir se levantar, a primeira coisa que Aden fez foi se olhar no espelho, mesmo tendo aceitado o fato de que renasceu. Olhando para aquele rosto desconhecido, Aden ainda sentia que isso não era real. Será que ele era mesmo o Aden Umbriel? Aquele que derrotou o Rei Demônio? Ou era tudo? A vida anterior foi apenas um longo sonho durante os 2 dias de coma. Pensando nisso, Aden de repente teve uma ideia. Por que você não experimenta seus próprios poderes? Sistema, abra! Aden ordenou. Instantaneamente, um painel simulado apareceu na frente dele. Embora presente bem diante de seus olhos, não podia ser tocado. Nele estavam as informações de Aden. Seu sobrenome estava marcado com 3 pontos de interrogação. Talvez porque o sistema não pudesse determinar no momento. Eis ele ainda carregava o nome Umbri ou Rem. Os títulos incluíam Rei Mercenário, Ceifador Sombrio, Mago ou Inimigo de Talos. Nenhum estava disponível no momento. O sistema anunciou que esses títulos seriam desbloqueados sequencialmente.
quando ele cumprisse as condições necessárias. Falando nisso, este sistema é o poder que Aden possuía depois de consumir o coração de um fanático em sua vida anterior. O sistema ainda está aqui. Isso prova que sua vida passada não foi apenas um sonho. É só o título dele. Deveria ter sido matador de dragões. Agora, não só perdeu seu antigo título, Kit, mas até seu nome é Aiden. Que droga. Isso é incrivelmente frustrante. Mas Aiden rapidamente se livrou disso. Mesmo que o dono original desse corpo fosse um idiota. Oh, miserável inútil! O fato de ter renascido é um presente divino. Só de pensar nisso, Aiden riu alto. Ele realmente tem uma chance de encontrar aqueles que o traíram e destruí-los. Extasiado. Mas Aden não conseguiu controlar sua expressão. Seu sorriso distorcido era aterrorizante. Isso fez o servo que estava trazendo o chá congelar no lugar. Aiden fingiu não notá-lo e, tremendo incontrolavelmente, lhe perguntou: "O que foi?" Só trouxe uma bebida para você." Na hora certa estava com sede. Aiden deu o sorriso mais amigável e industrial que conseguiu, sem esquecer de dizer obrigado ao pegar a xícara de chá. Mas essa reação só deixou o servo ainda mais assustado. Pensar que, se fosse o velho Aiden Ramis, ele nunca teria conseguido dizer um obrigado decente. Mas talvez seja só a calmaria antes de uma tempestade de tormento cruel. O servo imaginou que desta vez seria parecido, só se perguntando que tipo de truques o jovem mestre aprontaria. Mas desta vez, Aiden apenas saboreou o chá lentamente, então murmurou: "Está muito bom." Sem qualquer outro movimento. "O que está acontecendo?" O criado pensou consigo mesmo. "É só isso? Aquele pirralho realmente me agradeceu? Ele realmente gostou tanto desse chá?" Uma enxurrada de pensamentos rodopiava em sua mente, fazendo seu cérebro sentir como se estivesse prestes a explodir. Aiden, vendo que o outro homem havia terminado sua tarefa, mas ainda não havia saído. Ele se virou intrigado. "Tem mais alguma coisa?" Não. O homem finalmente saiu do transe, percebendo que não havia mais nada. "Senhor," ele disse ainda com sua expressão fantasmagórica, enquanto saía do quarto do jovem mestre. Outro servo estava esperando do lado de fora. Surpreso ao ver seu amigo emergir ileso, ainda mais surpreso ao ouvi-lo dizer que Aiden tinha acabado de dizer obrigado. Parecia que, após o coma de 2 dias do jovem mestre, sua mente não havia se recuperado totalmente. Ou ele simplesmente tinha enlouquecido completamente. Os sentimentos dos servos eram incrivelmente complexos, mas Aiden não tinha tempo para prestar atenção a eles. Sua situação agora é realmente insana. "Quando você renasceu?" Voltando 15 anos em outro corpo. Então, seu eu do passado é Aden Ambriel. O que aconteceu? Seu eu do passado poderia se tornar uma entidade separada do seu eu atual? Se sim, então Aden Ambriel já seria independente, não precisando mais do Mestre Van ou do antigo rei mercenário Khan para ajudá-lo. Aden ficou cada vez mais curioso, pretendendo chegar ao fundo disso. Ele saiu correndo do quarto, gritando o nome do servo. "Ei, Philip!" Philip era o nome do cara que acabara de trazer o chá. "Sim, jovem mestre?" Ele pulou, virando-se. O motivo de sua surpresa foi que Aiden nunca o havia chamado pelo nome antes. "Eu tenho uma pergunta para você." Aiden exibiu um sorriso amigável e deslumbrante, querendo coletar algumas informações dele. Mas da perspectiva de Philip, o sorriso de Aiden agora parecia nada diferente do sorriso de um demônio das profundezas do inferno. Já era difícil se acalmar depois daquele obrigado. Agora, seu corpo inteiro estava começando a tremer incontrolavelmente de novo. Os outros podiam imaginar o que Aiden estava prestes a fazer. Então, eles deram alguns tapinhas no ombro de Philip e se despediram silenciosamente. "Obrigado por tudo, Philip. Nós vamos nos lembrar de você." Philip realmente queria chorar um rio. Ele não sabia o que tinha feito de errado, que o jovem mestre queria tanto torturá-lo. Mas quando ele entrou na sala, ele percebeu que havia se preocupado desnecessariamente. Aiden não estava planejando fazer nada. Ele só queria perguntar sobre o rei mercenário, junto com seus discípulos. Porque em sua vida anterior, ele era o discípulo mais famoso do rei mercenário, Munkang. Assim como o fluxo da história em minha vida passada, Philip respondeu que Van Khan havia desaparecido recentemente. Só que uma informação contraditória foi revelada logo depois. Philip afirmou que nunca tinha ouvido falar de Van Khan ter tido um discípulo sequer. Khan ter discípulos? Aiden ficou atordoado por alguns segundos. "Nenhum discípulo? Como isso pode ser?" "O que meu mestre estava fazendo em minha vida passada, então?"
Ou ele realmente se foi para sempre? Aden ainda se lembrava claramente da primeira vez que conheceu seu mestre. Em sua vida passada, quando criança, ele praticava batedor de carteiras. E em um ato ousado, ele roubou o bolso de Van Kahn. Aden foi pego por ele. Foi durante aquele encontro que Van Kahn reconheceu o potencial no garoto de rua e aceitou Aden como seu discípulo. Naquela época, ele prometeu que iria treiná-lo para se tornar um mercenário, o mais talentoso, e ele realmente conseguiu. O nome Alden Ambriel rapidamente ascendeu à fama como o melhor discípulo do mestre, Van Kahn. Mais tarde, depois que ele massacrou o dragão louco, esse título mudou para Matador de Dragões, como todos o chamam. Mas agora, Philip, com uma cara completamente honesta, que ele nunca ouviu falar do rei mercenário ter um discípulo. Isso também significa que Aden Ambriel de sua vida anterior desapareceu deste mundo. Isso é realmente difícil para ele aceitar. Então, nos dias seguintes, Aden ficou em seu quarto. Depois de alguns dias, as pessoas na mansão começaram a espalhar rumores de que, após 2 dias de inconsciência, o jovem mestre havia mudado oco. Mesmo se Philip derramasse vinho, ele não amaldiçoaria ou quebraria coisas. Ele até frequentemente agradecia aos servos e os chamava pelos nomes de uma forma muito amigável. Em vez de apenas estalar os dedos e gritar, "Ei, você!", como antes, todos pensavam que uma pessoa, após sofrer uma doença grave, passaria por grandes mudanças em sua personalidade. E Aden também. Mas olhando para sua aparência cansada nos últimos dias, eles não podiam deixar de se preocupar com ele. Mas, na realidade, Aden já havia se acalmado. Aquele rosto inexpressivo e aqueles olhos vazios eram apenas sinais de que ele estava incrivelmente entediado. Depois de se tornar filho do duque, ele estava entediado ao extremo. A comida era preparada para ele. Ele nem tinha que limpar depois de comer. Nestes últimos dias, em seu tempo livre, ele tem procurado informações sobre Aden Ambriel. Mas é verdade, o você da sua vida passada não existe mais. Isso tornou a posição de Aden como um matador de dragões incrivelmente difícil. Destinado a matar dragões, sua persona passada, Kia, desapareceu completamente deste mundo. Então, e o sentimento de traição? E a sua raiva? E quanto aos seus planos de vingança? Eles nem sequer te tocaram nesta vida. Mas o céu não te deu uma chance? Reencarnação é para vingança? Perdido em pensamentos, Aden de repente ouviu o som de espadas de madeira se chocando. Parecia que os cavaleiros do castelo estavam treinando. Há muitos cavaleiros neste ducado? Então, ver esta cena não é nada estranho. Por que você está aqui? Uma voz descontente interrompeu os pensamentos vagos de Aden. Aden entra na frente, ainda atordoado. Aden é um jovem ambicioso e arrogante. Ele é seu irmão mais novo nesta vida. Kia é diferente do antigo dono deste corpo. Que idiota aquele cara era! Kia é um jovem muito ambicioso. Ele sempre trabalha duro e já é um cavaleiro. E mesmo sendo apenas o segundo filho, Kia recebeu excepcionalmente o direito de competir pela sucessão. Se há algo de errado com este jovem, é apenas uma coisa, que ele é sempre desrespeitoso com seu irmão mais velho, assim como agora. Mas é compreensível, porque seu irmão mais velho é um fracasso total. Sempre bebendo e perdendo tempo. Aden parecia alheio ao olhar de desprezo de Kia. Ele até criticou ousadamente. E seu irmão na cara. Por que você está aqui? Por que você não volta lá fora e continua bebendo? Aden, não querendo discutir com uma criança, respondeu, eu só estou sentado aqui porque estou entediado. O treinamento de cavaleiro não é exatamente um espetáculo bonito de se ver. Se você não está planejando treinar, depressa vão! Estão expulsando Aden como se fosse um demônio! Mas as palavras dele de repente despertaram algo. O lembrete de Aden é certeiro, desde que tudo aconteceu. Acho que ele nem sequer pegou em uma espada uma vez. E então Aden toma uma decisão. Uma que nem mesmo seu próprio irmão poderia ter esperado. Ele vai lutar, entrando na arena. Cada cavaleiro presente aqui mostra a Aden seu respeito. Seu primeiro oponente é o cavaleiro aprendiz, Badian. Observando-o se curvar por tanto tempo, ele já está entediado. Só quer lutar rapidamente para sentir o clima. Mas as pessoas ao redor estão tensas, inquietas. Eles não sabem se devem parar Badian, porque afinal, o oponente é o jovem mestre da mansão. Mas a maioria dos outros pensa que nada de grave vai acontecer. De jeito nenhum, porque Badian não quer ser expulso daqui. Então, ele definitivamente vai perder de propósito. O humor de Badian não está muito melhor do que o de ninguém agora. Na verdade, ele se sente bem desconfortável sendo forçado a lutar contra este jovem mestre desonesto. Aos olhos deles, Aden é apenas um fracote. Eles poderiam vencê-lo mesmo de olhos fechados. Mas se Aden perder, ele definitivamente vai enlouquecer e torturá-los. Então Badian está quebrando a cabeça tentando descobrir como perder de propósito.
de uma forma que não seja muito óbvia, para satisfazer a vaidade de Aiden. Sem que ele saiba, ele é uma pessoa completamente diferente agora. Aiden, a julgar pela expressão de seu oponente, pode adivinhar que ele está pensando em deixá-lo vencer. E ele certamente não quer que isso aconteça. Para aquecer um pouco este novo corpo, Aiden planeja pressionar um pouco seu oponente. Não ouse entregar a luta, dê tudo de si. Aiden disse, levantando sua espada. Um verdadeiro cavaleiro não pode se dar ao luxo de perder para um bandido fraco. Como eu, eles seriam inúteis. Não acha? Bah! Ficou completamente atônito. Ele nunca imaginou que o jovem mestre diria tais coisas. Ainda mais chocante foi a declaração de Aiden. Se ele perdesse, ele pessoalmente o expulsaria da Quinta Ordem de Cavaleiros. Os cavaleiros da família, aqueles assistindo por perto, não puderam deixar de engolir em seco. Suas gargantas se apertaram com atenção, enquanto Gael pensava que seu irmão bandido tinha realmente perdido a cabeça. Ele nunca sequer segurou uma espada antes, e agora queria lutar seriamente com um guarda? Os olhos de Gael se arregalaram, querendo testemunhar a cena. Aiden foi humilhado, derrubado por Bazan. Deste lado, Bazan também começou seus primeiros movimentos, mesmo sendo apenas um cavaleiro aprendiz. Sua velocidade é impressionante. Do lado oposto, Aiden revidou com confiança o primeiro ataque. Apesar de sua vasta experiência, o que Aiden não esperava era o quão fraco este corpo é. No entanto, talvez seja a emoção de estar vivo novamente. Então Aiden ainda quer lutar um pouco mais. E assim, ele levanta aquela pesada espada de madeira novamente. Enfrentando mais algumas rodadas com Bazan, seu oponente está colocando tudo o que tem nisso, quase esquecendo sua relação mestre-servo. Os cavaleiros assistindo de fora estão muito tensos. Eles estão silenciosamente amaldiçoando Bazan como um idiota, Lutando contra o jovem mestre com toda a sua força. Se Aiden se machucar, ele está perdido. Parece que eles estão se preocupando um pouco demais. Porque quando você realmente olha para a situação agora, é Bayan quem está ocupado se defendendo. Enquanto isso, Aiden é quem está tomando a iniciativa e atacando. Até os perceberam isso e estão achando muito confuso. Na partida, Bayan está começando a se cansar. Ele realmente deu tudo de si, mas ainda não consegue derrubar seu oponente. Isso parece um pouco inesperado, porque originalmente o jovem mestre Aiden era um fraco. Mas mais do que isso, a espada de Bayan ainda não acertou um único golpe. Se dissermos que Aiden está apenas com sorte, isso é muito irracional. Depois de fazer uma pausa para recuperar o fôlego por alguns segundos, Bayan continua seu ataque. Mas Aiden gradualmente se acostumou com esse corpo. Cada vez que ele ataca, ele realmente se sente revigorado. Quanto mais eles lutam, mais animados eles ficam. A paixão de Aiden queima ainda mais forte. Uma sensação de euforia. Uma sensação há muito não sentida agora está surgindo. E Bajan está sendo gradualmente empurrado para trás por Aiden. Bajan não consegue aceitar essa situação. Quando seu próprio irmão, aquele que ele sempre viu como um bandido inútil, está superando um aspirante a cavaleiro. Além disso, sua esgrima é incrivelmente habilidosa. Como se todo esse tempo estivesse sendo escondido e agora está sendo liberado. Bajan é quem pode sentir isso mais claramente. E ele realmente duvida. É de onde Aiden aprendeu essa esgrima. Quanto a Aiden, mais precisamente, ele está curtindo esta luta. Depois de passar algum tempo vivendo ociosamente neste novo corpo, ele parece ter esquecido algo, que mesmo que este corpo seja fraco, músculos, essa alma ainda pertence a Aiden. Albírio, o matador de dragões, derrotou o dragão louco. Depois de lutar para evitar os ataques, Bazan revelou vulnerabilidades irreparáveis, e Aiden capitalizou nelas, explorando habilmente essas fraquezas para reivindicar a vitória. Mesmo até sua vitória, mas os outros cavaleiros ainda estavam de olhos arregalados em espanto. Inacreditável que, mesmo com Bazan não cedendo, Aiden ainda pudesse triunfar. Muito obrigado, Kay. Essa partida de prática foi realmente emocionante. Aiden disse, virando-se para seu irmão mais novo. Kay não achava que seus comentários sarcásticos se tornariam uma assistência para Aiden, para mostrar seu talento. Ele nunca havia revelado isso antes. Uma expressão de desagrado era evidente em seu rosto. Fico tão feliz em ouvir você dizer isso, irmão. Aiden sabe que Kay não está genuinamente, mas ele não conseguia se importar. Porque a partida de hoje foi realmente incrível. Só um pouco cansado. Isso é tudo. Antes de ir embora, Aiden até prometeu visitar mais vezes para as partidas, até que a figura de Aiden desaparecesse completamente. Caso ainda exibia sua expressão duvidosa. Será que ele é realmente o jovem mestre? O canalha que eu costumava conhecer? Eu também estou me perguntando isso. O cavaleiro pensou consigo mesmo. A razão de Aiden ter retornado tão rápido era porque seu corpo havia atingido seu limite. Que vergonha.
ter que admitir que meu novo corpo não consegue nem aguentar. Apenas uma partida. O corpo inteiro de Aiden estava agora tremendo de fadiga muscular, mas por dentro ele se sentia estranhamente aliviado, e grande parte da frustração em seu coração havia se dissipado. Aiden começou a sentir que esta vida era uma nova oportunidade para ele. Falando em vingança, de fato os céus lhe deram uma segunda vida para fazer exatamente isso. Mas seus inimigos eram formidáveis demais, tanto que cada um deles poderia ser considerado um exército, nem mesmo um poderia ser levado levianamente. Acrescentando ao fato de que todos ocupavam altos cargos, a vingança se tornou ainda mais difícil. Normalmente há o rei cavaleiro e seu sucessor, Grão-Duque Isaias Einbeta, a escolha de massacre da Ordem Sagrada de Sangue de Ferro, Speaker, o talentoso arquimago Sora, e finalmente o segundo no comando do Império Imortal, assim como o grande alquimista Kanitz. Todos eles têm perfis incrivelmente poderosos. E a verdade é, Aiden não pode derrotar nenhum deles agora. Parece que a vingança vai ser um plano a longo prazo. Porque para se vingar, você precisa eliminá-los. Eliminá-los completamente antes que possam formar uma aliança. Se essas pessoas unirem forças agora, então este reino passará pelo período mais difícil de sua história. Perdido. Você precisa terminar sua vingança antes que a Aliança do Mago Negro seja formada nos próximos 5 anos. E para que isso aconteça, a primeira coisa que Aiden tem que fazer é despedaçar e reparar este corpo inútil. Se ele mantiver este estado fraco, ele não consegue nem derrotar um único Goblin, muito menos aquelas pessoas. Então a questão é, como ele pode melhorar sua saúde? Aiden quebrou a cabeça a noite toda, e na manhã seguinte ele listou uma lista e entregou a Philip. Ele terminou de ler o papel. Novamente ele tremia, como uma folha. Será que o jovem mestre realmente precisa dessas coisas? Você era bem reservado antes. Mas agora, o que você está planejando? Tem algum problema com as coisas que eu pedi? Um grande ponto de interrogação apareceu acima da cabeça de Aiden. Dentro do papel havia uma série de ingredientes caros, mas Philip não prestou atenção nisso, por causa da receita remix do óleo quebra-paredes. Ele só prestou atenção em 4 coisas: grama cultivada em esterco de búfalo, flor do inferno, flor do desespero e flor da loucura. Essas são todas ervas medicinais altamente tóxicas. É por isso que ele está tremendo tanto? Aiden suspirou profundamente. Ele sentiu que mesmo se ele explicasse sinceramente, era porque ele precisava desses ingredientes, eles ainda duvidariam dele. Então, Mas Aiden escolheu a solução de arrepiar os cabelos. O mais terrível é imitar os maneirismos de seu antigo mestre. Este corpo dele já avançou lentamente. Colocou uma mão no ombro do ansioso Philip. Então, exibiu um sorriso com cheiro de perigo. Saber para que eles são usados é bem perigoso, sabia? Você está disposto a pagar o preço para saber a verdade? Se eu te contar... Para que eles são usados? Você vai brincar comigo? Só de imaginar já é divertido. Tenho estado um pouco quieto ultimamente. Então você está um pouco entediado, não está? Devíamos voltar aos velhos tempos, Philip. O método de Aiden realmente funcionou. Philip estava tão assustado que quase fez xixi nas calças. Ele respondeu rapidamente: "Não tenho objeções, senhor. Vou comprá-los agora mesmo." Depois de dizer isso, ele saiu correndo. Nem mesmo uma sombra foi deixada para trás. Aiden se sentiu um pouco culpado por tê-lo assustado daquele jeito, mas ele não tinha uma maneira mais eficaz. Ele precisava usar tudo o que pudesse nesta vida, mesmo que fossem coisas que ele nunca tinha feito em sua vida anterior. De qualquer forma, o céu lhe deu uma reencarnação para o corpo do filho de um duque rico. Então sua vida seria completamente diferente de sua vida anterior. Quanto à sua identidade anterior, Aiden também havia experimentado um corpo que havia superado os limites de um mortal. Então, mesmo que agora possuísse este corpo inútil, ele ainda estava confiante que ele poderia alcançar o nível de mestre de esgrima mais rápido do que qualquer outro. Cerca de 1 mês e meio depois, Aiden realmente havia feito mudanças significativas. Ele não só havia se tornado mais forte, mas minha resistência aumentou significativamente. Na maior parte da semana, Aiden passa treinando no campo de prática, depois de suar bastante. Philip está sempre à disposição para oferecer poções de mana para ele usar. Esse é o método que Aiden inventou. Ele quer levar seu corpo aos seus limites através do treinamento, e então recuperá-lo com essa poção de mana. Uma maneira popular de dizer isso seria quebre e depois conserte. É só que fazer isso é um pouco caro,
Porque é apenas uma poção de mana. É equivalente ao salário mensal de um plebeu. Felizmente, ele nasceu filho de um duque. Além disso, Aiden ainda tem sua própria arma secreta. Pensando nisso, ele se virou para Philip e perguntou: Onde estão as coisas que eu pedi? Sim, senhor. Elas acabaram de ser entregues no seu quarto. Philip respondeu. Ele realmente quer perguntar o quê? O que Aiden vai fazer com todos esses materiais? Mas Philip também teme que Aden o arraste de volta aos velhos tempos. O inferno de Kiacho. Então ele tranca a boca. De qualquer forma, preservar sua vidinha é a prioridade máxima, afinal. Depois de terminar seu treinamento, Aiden retorna rapidamente para seu quarto. Felipe realmente provou sua utilidade ao comprar todas as flores venenosas que ele precisava. Na verdade, Aiden nunca pensou que recorreria a este método. Porque é a teoria criada por aqueles bastardos, Canis e Sora. Especificamente, quando o corpo é devastado pelo veneno, os órgãos são corroídos. Então, o potencial oculto, no fundo do corpo, será liberado para sobreviver. E Aden fez Philip comprar essas ervas venenosas? Precisamente para enfiar em sua própria boca. Na verdade, ele está um pouco assustado, porque ele poderia facilmente chutar o balde por causa dessas flores venenosas. Para se preparar para isso, Aiden também comprou uma poção sagrada de alto nível. Quando ele não aguentar mais, ele irá imediata para beber para desintoxicação. Então, depois de reunir toda a sua coragem, ele enfiou a Helverler. Primeiro na boca. O veneno rapidamente corroeu o corpo de Aiden, forçando-o a beber toda a poção sagrada imediatamente. Essa dor realmente faz a gente não querer mais viver. Mas depois de ser desintoxicado, em seu corpo realmente fluiu muito mais suave. Isso prova que a teoria da minha vida passada daqueles bastardos realmente funciona. Mas com uma caixa inteira de flores ainda ao lado dele, Aiden não tinha certeza se tinha forças para repetir esse processo centenas de vezes mais. Não está se divertindo, ó rei matador de dragões? De repente, uma voz ecoou em seus ouvidos, deixando Aiden atordoado. Porque o chamou por um nome especial, que ninguém nessa vida deveria saber. Além disso, essa voz me parece muito familiar. Aiden estava tão tenso que pulou e gritou bem alto. Onde você está? Apareça! Aiden reagiu tão violentamente que todo o seu corpo começou a tremer. Philip, que estava de guarda do lado de fora, ouviu a comoção e invadiu a porta. Ele viu que seu jovem mestre parecia indisposto e ficou extremamente preocupado. Senhor, o que há de errado? Saia! Aiden respondeu friamente, mas Philip permaneceu preocupado. Mas eu acabei de ouvir um barulho alto. Preciso te dizer uma segunda vez, Philip? Saia! Aiden rugiu. Seus olhos brilhavam com intensa intenção assassina. Philip empalideceu de medo. Ele imediatamente recuou e fechou a porta. Agora, apenas Aiden permaneceu na sala. Ele definitivamente ouviu aquela voz agora, certo? Não foi uma alucinação? O dono dessa voz é o Si. Ele sabe minha verdadeira identidade. Que eu, Aiden, sou o Lorde Dragão de uma vida passada. Mas por que ele está aqui? Só de pensar nisso me dá calafrios. Estou tremendo. Te peguei agora, não foi? Essa voz ecoa novamente, bem acima da minha cabeça. Faz muito tempo, não é? Lord Dragão Aiden Ambirel. Aiden olha ao redor nervosamente. Ele só consegue ouvir a voz, mas não consegue identificar sua fonte. Ouvindo a voz uma segunda vez, ele está ainda mais certo. É o Lorde do Inferno. As emoções de Aiden explodem. Seu Lorde do Inferno miserável! Ele ruge. Por que você está aqui? Tenho certeza que vi você morrer bem diante dos meus olhos. Parece que você sentiu bastante a minha falta. A voz estava carregada de sarcasmo. Que pena que eu não tenho um corpo. Então você nem pode me admirar com seus olhos. Aiden respirou aliviado com isso. Se tivesse perdido o corpo, pelo menos o oponente não poderia ameaçar sua vida diretamente. Mas isso também despertou a curiosidade de Aiden. Se o Lorde do Inferno perdeu seu corpo, como poderia estar aqui falando com ele? Você se esqueceu, matador de dragões. Em seus momentos finais, você morreu. Enquanto se transformava no novo Lorde do Inferno. A voz respondeu à sua pergunta não dita. Ouvindo isso, Aiden instintivamente fechou o punho. O que você quer dizer? Você está dizendo que eu sou atualmente o Lorde do Inferno? Um pouco de ambos, a voz respondeu. Explicou que quando pereceu, ele transferiu sua alma para Saul. Na verdade, originalmente, ele pretendia roubar seu corpo e reviver. Mas Aiden, naquele abismo sem fundo, tirou a própria vida e arruinou o plano dele. Depois disso, você renasceu. Enquanto o espírito do Lorde do Inferno ainda existe dentro de você. É por isso que Theo veio até aqui. Aiden assentiu, indicando que entendeu. Depois de pensar por um momento, ele perguntou. Então como posso destruir esse espírito? Devo jogar água benta em mim ou algo assim? Ao ouvi-lo dizer isso, o Lorde do Inferno começou a entrar em pânico. Espere um minuto, matador de dragões, me escute.
Eu sou muito diferente do que eu costumava ser. Diferente como? No final, você ainda é apenas uma entidade. Chega e ama loucura e rebelião. Não é verdade? Aiden respondeu desanimado, ainda sem abandonar a ideia de como destruir o Lorde do Inferno. Não, a loucura. A loucura e o caos que você testemunhou não eram meus, mas tinham uma ligação com o Rei Demônio. Essa ligação foi cortada quando você foi selado, preso no vazio. A outra parte explicou. E Aiden ficou desconfiado. Mas, após um momento de contemplação, ele sentiu que estava realmente certo. Isso explica... E por que esse cara parece mais calmo do que o Lorde do Inferno que ele conhecia antes? Naquela época, ele era um completo lunático. Mesmo uma conversa normal não podia ser tida. Mas, nas palavras do Lorde do Inferno, agora... Esse Aiden notou um detalhe, que era o Rei Demônio. De acordo com o Lorde do Inferno, e o Rei Demônio também é uma entidade, conhecida como mal primal. Maldade desde o ovo. Alguém, até mesmo os deuses, deve prestar atenção para evitar. No passado, o Senhor do Inferno foi amaldiçoado. Então tenho que fazer o que o Rei Demônio quer. Ou, em outras palavras, seus poderes estão ligados. E essa ligação só termina oficialmente com Kiaden. O amaldiçoado se tornou um Rei Demônio. Novo suicídio no vazio. Ouvindo-o balbuciar por um tempo, Aiden consegue entender um pouco do problema aqui. Ele fez mais uma pergunta. Essa situação também faz parte do seu plano? Que situação? O Senhor do Inferno perguntou de volta. Estava voltando 15 anos. Então renascido neste corpo de Aiden Remis. Este é o seu jogo. A outra pessoa cantarolou. Você também pode dizer isso por um longo tempo. Quando entrei no seu corpo, tentei usar o dragão para voltar no tempo. Porque dragões são entidades criadas para serem agentes dos deuses. Então, eles podem interferir nas regras deste mundo. Usar sua magia de dragão não é impossível. Aiden, de repente, teve que absorver tanto conhecimento. Então, foi um pouco opressor. Ele perguntou mais. Então, por que você não a usou para escapar do vazio você mesmo? Mas voltou no tempo? Bem, isso é porque eu, de repente, fiquei muito cansado. Preciso ir descansar agora. O Senhor do Inferno não respondeu e então desapareceu. Aiden ficou repentinamente muito irritado com o fantasma. Mesmo que ele gritasse até ficar rouco, essa voz não soaria novamente. Assim, um mês se passou. Durante este tempo, o Senhor do Inferno frequentemente surgia para falar com Aiden. Tê-lo em seu corpo o fez se sentir um pouco desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, Aiden também sentiu uma sensação de conforto em saber que alguém se lembrava do seu passado. Além disso, Aiden continuou seu treinamento implacável, e seu corpo progrediu rapidamente, tanto que todos os espantalhos no campo de treinamento não conseguiam resistir a mais a força de seus golpes de espada. Hoje, durante um intervalo, Aiden acidentalmente viu os cavaleiros treinando por perto. Ele olhou dos espantalhos que havia cortado ao meio. E de volta para os cavaleiros. Um sorriso cruel lentamente se espalhou pelo seu rosto. Excelente, eles se tornarão meus novos espantalhos. Matador de dragões, hein? Você realmente é mais adequado para ser um vilão do que um protagonista. Lorde do Submundo, cale a boca! Quer que eu vire essa garrafa inteira de água benta? Aiden ameaçou. E o Senhor do Inferno instantaneamente fechou a boca. Isso era o que ele tinha aprendido através de um longo treinamento com veneno. Que toda vez que Aiden bebia água benta curativa, o poder divino dentro dela machucava esse cara. Porque ele é a fonte de todo o mal. Agora, só de segurar a garrafa de água benta, e o Senhor do Inferno já está com medo dele. Aiden olhou para os cavaleiros do outro lado, pensando em quem irritar a seguir, com sua esgrima esmagadora. E de repente ele viu um rosto familiar. Ele não tinha certeza se já o tinha encontrado antes ou não. O nome deste cavaleiro aprendiz é Lau. Neste momento, ele está sendo fortemente repreendido pelo treinador, porque ele está ficando muito atrás dos outros cavaleiros aprendizes. Lau já estava se esforçando ao máximo. Mas a verdade é que ele ainda não conseguia acompanhar, chegar aos pés dos outros. Então, quando ele era repreendido, ele só podia ranger os dentes, ouvir e prometer se esforçar mais. Mas o nome Lu quase deu um tapa na cara de Aiden. De jeito nenhum. Como ele poderia não conhecer essa pessoa? É o Cavaleiro Livre Lu. É que ele está tão diferente agora de sua vida passada. E o que foi por isso que ele não o reconheceu? Em sua vida passada, ele fingia ser um cavaleiro, enquanto sua verdadeira identidade era de mercenário, por isso ele tinha o apelido de Cavaleiro Livre. Aiden não pensou que ele iria, nesta vida, se disfarçar de cavaleiro dentro de sua própria família. Lou tinha uma personalidade bem irritante em sua vida passada, mas ele não podia negar que ele tinha sido grato a ele muitas vezes.
Havia apenas alguns mercenários de classe S em todo o... incluindo você. E aquele cara, Lau, se sacrificou derrotando o dragão louco com você. Reencontrar Lau desperta emoções complexas em Aiden. Ele tinha se resignado a se reunir com Lau no submundo. Mas aqui está ele, vivo e chutando. Bem aqui em sua mansão. Quem diria que voltar no tempo lhe traria oportunidades tão incríveis? Pensando nisso, Aiden imediatamente pega sua espada e vai em direção a Lau. Então grita alto. Lau, ouvindo isso, pausa seu treinamento e olha para ele com uma expressão perplexa. O que foi? Está me chamando? Aiden imediatamente se aproxima, encarando-o. Você acabou de perguntar, está me chamando? Não é etiqueta adequada. Declarar seu nome e patente quando seu mestre se dirige a você. Lau fica surpreso. Imediatamente dá 2 passos para trás e se curva reto, bem típico de um cavaleiro. Ao se dirigir ao seu mestre, perdoe-me. Eu sou o cavaleiro aprendiz Lau, cumprimentando você, mestre Aiden. Aiden riu, divertido em provocar este espinhento. Mas tendo lutado lado a lado em inúmeras batalhas, em sua vida passada, ele entendia perfeitamente a personalidade de Lau. Lau pode estar fingindo respeito agora? No fundo, ele está incrivelmente irritado. Sua cabeça está baixa. Mas, na verdade, é para esconder o fato de que ele está rangendo os dentes, rilhando-os. Aiden sabia bem disso. Então, ele de repente abaixou a cabeça também. Principalmente para observar a expressão no rosto de Lau neste momento. Ei, você estava pensando... Por que esse bandido está de repente prestando atenção em mim? Não estava. Aiden acertou em cheio. Lau ficou tão assustado que imediatamente deu alguns passos para trás. Então ele freneticamente acenou com as mãos, dizendo que não ousava olhar. Ele parecia que ia chorar de tanto medo. Aiden ficou extremamente satisfeito. Pela primeira vez, ele se sentiu feliz por ter renascido no corpo desse bandido. Pelo menos ele podia mandar em Lu, alguém que nunca lhe mostrou nenhum respeito em sua vida anterior. Então Aiden especificamente disse a Lau para ir à arena hoje à noite, para lutar com ele. A princípio ele pretendia recusar, mas quando Aiden se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido, a expressão de Lau imediatamente se fechou. Como você sabia disso? Parece que... O Aiden acabou de expor a falsa identidade mercenária de Lau. Um cavaleiro! Mas na realidade ele não tinha más intenções. Este encontro entre os dois agora parece o destino. E porque em uma vida passada, Lau havia salvado sua vida inúmeras vezes. Então, nesta vida, Aiden queria lhe dar um pequeno presente. Naquela noite, Lau foi obedientemente para o campo de treinamento. Quando ele chegou, Aiden já estava esperando há muito tempo. Mestre, como você soube disso? Lau pulou as saudações e caminhou direto até Aiden, perguntando com uma voz trêmula. Antes que Aiden pudesse responder, ele continuou. Sobre o meu segredo. Não, há algo mais importante. O que você disse é verdade. Você realmente pode consertar meu braço? Desde o primeiro momento em que viu Lau nesta vida, Aiden pensou que deveria realizar um desejo que ficou por realizar em sua vida passada. Era também Aiden retribuindo Lau por salvar sua vida naquela época. Isto é, dando-lhes um braço direito saudável. Isso mesmo! Mezan! Mas ele também tinha outro apelido. Flash de uma mão, porque o braço direito de Lau está vazio. Agora, de pé diante do jovem Lau, mesmo que aquele braço direito ainda esteja lá, ele está paralisado. E foi isso que Aiden sussurrou em seu ouvido. No campo de treinamento esta tarde, Lau tinha certeza de que nunca havia revelado este segredo a ninguém. Nem mesmo ele sabia por quê. Seu braço tinha ficado assim. Mas Aiden sabia sobre aquele segredo. Você também? Sem rodeios. Ele explicou que o braço direito de Lau já havia contraído a síndrome de desconexão de mana. Este é o nome comum para todas as formas de defeitos. É dos canais de mana no corpo. Ouvindo isso, Lihao não pôde deixar de começar a tremer. A síndrome de desconexão de mana não é incurável? Ele está cético, porque Aiden havia prometido curar este braço naquela época. Sim, é o que as pessoas dizem, Aiden respondeu. Mas isso é porque as pessoas ainda não descobriram uma maneira. É só isso. Mas você que viajou no tempo de 15 anos no futuro, você sabe. Porque em mais 15 anos a humanidade vai encontrar um método para curar essa síndrome. É só uma pena que o braço de Lau já terá ido embora até lá. Aiden está disposto a curar o braço dele. Mas nada neste mundo vem de graça. E antes de confirmar isso, Aiden exigiu que Lau escrevesse um contrato de escravo, que incluía várias cláusulas. Primeiro, Lau deve lutar com Aiden todos os dias. Segundo, ele deve jurar lealdade a ele e fazer tudo o que Aiden ordenar. Depois de ler, Lau imediatamente se irritou e jogou fora. Onde você está? Como diabos você chegou aqui? Ele começou a hesitar novamente.
Depois de um longo tempo, ele sentiu que deveria aproveitar todas as oportunidades, mesmo as menores. Então ele concordou em assinar aquele contrato de escravo. Aiden estava extremamente animado. Este é Lo, o Cavaleiro Livre, a pessoa que em sua vida passada o repreenderia ferozmente. Agora chegou o dia em que ele se torna seu escravo. Que revigorante! E além disso, Aiden também pretendia pegar aquele item como recompensa por curar o braço de Lu. O que é esse item? Descobriremos mais tarde. Por enquanto, apenas sabemos que Aiden está extremamente satisfeito depois que Lu assinou aquele contrato de servidão pessoal. Alguns dias depois, em uma pequena cidade em Maryland, Lu e Aiden estavam andando em uma carruagem para este lugar. Ao longo do caminho, havia inúmeros mendigos. A cena dilapidada fez Lu se sentir um pouco duvidoso. Jovem mestre, tem certeza de que é aqui? Não importa como eu olhe. Este lugar é meio... está duvidando de mim, Lo. Aiden o interrompeu, deixando Lu ansioso. Não foi isso que eu quis dizer, jovem mestre. Naquele momento, a carruagem parou. O cocheiro anunciou aos que estavam dentro que haviam chegado. Aiden saiu da carruagem primeiro. Lu o seguiu rapidamente. Mas mesmo neste ponto, ele não estava muito confiante de que eles encontrariam uma maneira de curar o seu braço direito aqui. Aiden conduziu Lu até a frente de uma farmácia. Acima dela, havia uma placa de madeira esculpida com caracteres tortos. Isto não é uma clínica, então se estiver doente, não venhas aqui. Isto também não é uma boca de fumo. Então, viciado, caiam fora! Nesta vida... Lo nunca havia estado aqui antes, mas Aiden sabia de sua vida passada. Este era um lugar que ele havia visitado para tratamento. Este lugar... Deveria ter alguém pesquisando uma cura. Para a síndrome de disrupção de mana. Mesmo que eles tenham falhado no final. Os dois abriram a porta e entraram. A sala estava coberta de poeira e não havia absolutamente ninguém lá. Lo olhou ao redor por um momento. Então notou a pintura gigante na parede. Ele se perguntou, jovem mestre, o que você acha que esta pintura está implicando? A Pedra do Vidente. Aiden respondeu. É uma superstição acreditada por magos e alquimistas. Um artefato inexistente. Disse que interfere no reino dos deuses. Algo que se diz trazer os mortos de volta. Este conceito soa um pouco absurdo. Mas neste momento, Aiden pensa o contrário. Afinal, ele até ascendeu aos céus após tirar a própria vida. E agora ele está aqui, vivo e bem. Então, a Pedra da Fada? Isso pode não ser totalmente impossível. Oh, meu. Essa não é uma história que todos conhecem. Você parece bastante conhecedor, não é? De repente, uma voz ecoou da sala lá dentro, fazendo Lau pular de susto. Em contraste, Aiden manteve sua postura calma usual e respondeu. Eu viajo por aí, então sei um pouco mais, eu acho. Faz um tempo que não temos um hóspede tão interessante. Mas o que podemos fazer, como diz a placa? Nós não estamos em funcionamento. Aiden então ordenou que Lau fosse para fora primeiro. Ele obedeceu prontamente. Agora é apenas Aiden e o dono daquela voz na sala. Você realmente sabe quem ela é? É que Cassis e Sora costumavam falar dela o tempo todo na minha vida passada. Muito bem, vamos direto ao ponto, Cassie. Ela ficou ainda mais surpresa que Aiden a conhecesse. Até sabia o nome dela. Meu cavaleiro está sofrendo da síndrome de desconexão de mana. E eu sei que você também está interessada nessa doença. A alquimista bestial, Cassie? Aiden podia claramente vê-la estremecer, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ela começou a tirar o capuz e o manto. Sob o manto preto havia um rosto bonito e inteligente. Cabelo ruivo curto e orelhas pontudas. Provando sua identidade de besta. Oh, meu. Quanto mais você sabe, seu jovem mestre inútil. A voz de Cassie ainda tinha aquele tom arrogante. Até Aiden se aproximar lentamente, usando olhos que perfuravam seu disfarce. Assim como você. Meu cavaleiro está sofrendo da síndrome de desconexão de maná. Eu também sei que sua condição está piorando. E aquela que Leaf é para evitar que piore, certo? Não é isso agora. Cassie não consegue mais manter sua fachada arrogante. Aiden sabe que, embora tenham o mesmo tipo de doença, a condição dela é muito pior. Muito pior. A doença dele afeta apenas seu braço direito. Mas a doença de Cassie se espalhou para seus órgãos, deixando-a muito fraca agora. Após um momento de vazio, Cassie, de repente, deu um sorriso impotente. Ela admite que tem síndrome de desconexão de mana. E está procurando maneiras de tratá-la. No entanto, Cassie também deve dizer que ainda está apenas na fase de pesquisa. Ela ainda não encontrou uma solução real. Se você puder curá-la... E prometo proteger e apoiar sua pesquisa. Resgate dentro do seu território. Aiden afirmou com firmeza. Jovem mestre, não, eu já lhe disse. Sobre a doença de Sir Cassie? Ele mal terminou de falar quando Aiden o interrompeu batendo um pedaço de papel na mesa. Leia. O que é isso? Cassie instintivamente pegou o papel. O conteúdo do papel? A atingiu como um raio. É verdade.
É a cura para a síndrome da desconexão de mana, escrita pelo próprio Aiden. Em sua vida passada, Cassie tinha falado tanto sobre isso que ele havia memorizado. Embora não esteja perfeitamente completo, mas é por isso que Aiden teve que vir encontrar Cassie, porque ele precisa de uma EA com entendimento suficiente desse método, mesmo que a informação não esteja totalmente completa. É possível? Aiden perguntou novamente. Cassie tremeu de excitação, então disparou. Meio mês! Me dê apenas meio mês, Cassie. Só meio mês e eu vou aperfeiçoar este tratamento. Mas com seus recursos atuais. Encontrar os ingredientes para fazer o remédio? Vai ser um pouco difícil. Aiden, você está dizendo que quer que eu te dê aquele anel? Cassie riu, fingindo ser ignorante, não entendendo o que Aiden estava insinuando. Mas como ela poderia enganar alguém renascido como Aiden? O anel com a gema vermelha brilhante na mão de Cassie. Qual era o seu valor? Aiden sabe disso claramente. E ele também sabe o quão importante é para Cassie. Mas mesmo assim, ele quer consegui-lo a qualquer custo. Essa é a segunda razão pela qual ele veio aqui, não é? O nome exato desse anel é o Anel da Rapidez. Um artefato antigo que ajuda a aumentar a velocidade física do usuário. Isso em 3 vezes por 10 segundos. E pode ser usado até 3 vezes por dia. É realmente um item útil, tanto em combate quanto quando você tem que correr. Eu consegui como lembrança na minha vida passada. E me tornei um mercenário Rank S. Apenas com um anel. A razão pela qual Cassie valoriza tanto este anel é porque é a melhor defesa para alguém com limitações. Fisicamente como ela. Para resolver esse problema, Aiden sugeriu levá-la para o castelo do Duque, onde ninguém vai machucá-la. Além disso, Cassie terá as melhores condições para pesquisar uma cura. Contanto que eu possa fazer pesquisas, está tudo bem. Mas você está bem? Haverá rumores de você trazendo uma mulher fera de volta para o castelo do Duque, Cassie perguntou. Está tudo bem, porque eu sou Aiden Remis, o notório nobre desonesto. Eu não ligo para o que as pessoas dizem de qualquer maneira. E assim, Aiden trouxe uma mulher fera de volta ao castelo. Este lugar antes parecia tão estranho para ele, mas agora realmente parece um lar. Assim que eles passaram pelo portão, eles viram Philip correndo em direção a eles, sem fôlego. Sua expressão era de puro pânico. Jovem mestre, é terrível. Há uma emergência. Aiden olhou para Philip, que estava ofegante. Ele perguntou com um toque de preocupação na voz. Philip, o que foi? Philip respirou fundo. Então ele relatou gravemente. O jovem mestre Kael desapareceu na Montanha dos Monstros. Ao ouvir isso, o rosto de Aiden escureceu instantaneamente. Philip se recompôs e começou a explicar a situação. 2 dias atrás, houve relatos de pessoas subindo a montanha e desaparecendo. Então, o jovem mestre Kael formou uma equipe de investigação e partiu para encontrá-los, mas ele ainda não retornou. Quanto mais Aiden ouvia, mais feia sua expressão se tornava. A Montanha dos Monstros deveria ter apenas monstros de baixo nível, certo? Aiden perguntou gravemente. E a equipe de busca? Philip suspirou. Eles também estarão se preparando para partir em breve. Os olhos de Aiden se movimentaram rapidamente. Se eles desaparecerem, ele teria que substituí-los e herdar a posição de herdeiro? Se for esse o caso, seu plano de vingança seria arruinado. Então ele tem que salvar aquele garoto. Pensando nisso, Aiden apontou para a pessoa atrás dele e falou: Philip, eu preciso me juntar à equipe de busca. Então, leve Cassie de volta para o quarto dela. Philip ficou chocado ao ouvir isso, incapaz de falar. Ignorando sua reação, ele se virou para Cassie e disse: Eu tenho um favor para te pedir. Ela franziu a testa e perguntou desconfiada: Que favor? Um momento depois, no pátio do castelo, Conderemi. Depois de ouvir a proposta de Aiden, hesitou ligeiramente. Ele franziu a testa para ele e questionou com suspeita: Você está dizendo que quer se juntar à equipe de busca? Aiden assentiu sem hesitação, admitindo seu desejo. Sim, pai. Absolutamente não. O Conde Remis recusou sem um momento de hesitação. Aiden protestou, não convencido. Por que não? Ele disse gravemente. Carce e dezenas de outros cavaleiros desapareceram misteriosamente. Isso é mais do que apenas um desaparecimento. Eu não posso deixar você ir para um lugar tão perigoso. Aiden sabia que não poderia raciocinar com ele normalmente. Então ele começou a usar suas habilidades de atuação. Ele chorou. Mas Carce é meu irmão. Se algo acontecer com ele... Olhando para a expressão dele, Freya ficou um pouco surpresa. Aiden merece um Oscar por essa atuação. Ele está apenas preocupado com o plano dele.
Carce conhecia seus pensamentos. Não pude deixar de zombar? Você é um pouco desprezível, Dragon Slayer. Aden retrucou com raiva. Nesse momento, Freak correu e o abraçou forte, dizendo emocionada, não acredito. Você realmente se importa tanto com seu irmão mais novo. Tudo bem, você pode ir, mas tenha cuidado, Aden disse. Então olhou para a pessoa atrás dele, lembrando. Spen, eu te confio a tarefa de proteger Aden. Spen ouviu isso e assentiu, respondendo. Farei o meu melhor. Mas em seu coração, ele considerava Aden um fardo. Um pouco mais tarde, na Montanha dos Monstros, Spen liderou um grupo de cavaleiros para a área, olhando para a paisagem ao redor. Spen não pôde deixar de falar. Como pensávamos, parece que eles foram atacados. Sob seus pés havia armas descartadas. Sangue escorria pelo chão. Seu rastro desapareceu daqui, exatamente agora. Aden pegou uma faca manchada de sangue e disse com uma voz grave, esta lâmina é uma arma usada por goblins. Vocês também podem ver que há muitas marcas estranhas aqui. Talvez os cavaleiros e os outros foram derrotados pelos goblins. E esses goblins de baixa inteligência até sabem como apagar rastros. Há apenas uma explicação. Para isso é o Rei Goblin. Eles possuem a inteligência e o poder dos goblins. Normalmente, se forem eles, isso é totalmente possível. Pensando, Aden olhou para Span e falou, parece que há um Rei Goblin aqui. Ao ouvir isso, a expressão de Span imediatamente ficou séria. Sério? Eles são duros, até para mim. Devemos nos preparar com mais cuidado antes de voltar. Mas Aden balançou a cabeça e disse com uma voz grave, o tempo é essencial agora. Se demorarmos nem que seja por 1 minuto, eles serão mortos e comidos. Traga um cão de caça. Span ainda estava preocupado com a segurança. Ele hesitou, dizendo, já temos cães de caça. Mas parece que até o cheiro foi apagado. Precisamos encontrar outra maneira. Aden, irritado com o absurdo, repreendeu friamente. Pare de falar e traga os cães aqui agora! Span ficou um pouco em pânico, mas eventualmente ele trouxe os cães. Aden, vendo o cachorro na frente dele, exibiu um sorriso misterioso. Imediatamente depois, ele tirou um frasco de remédio de sua pessoa. Um momento de hesitação. Aden despejou tudo na boca do cachorro. Um sorriso floresceu. Nada muito diferente de um cientista louco. Bom, garoto. Span, testemunhando esta cena, não pôde deixar de amaldiçoar em voz baixa. O que esse demônio está fazendo com os cães? Em pouco tempo. Cada cão imediatamente sentiu um cheiro. Instantaneamente, Span perguntou o que tinha acontecido com ele. Aden explicou lentamente. Era um frasco de intensificador de olfato. Antes de sair, ele pediu um frasco para Cassie. É bastante útil em missões de busca. Em sua vida passada, logo depois disso, Aden sugeriu que todos seguissem o cão. Até que depois de um tempo, eles pararam em uma floresta. Olhando de cima, este lugar é uma vila, mas aquele compromisso foi retornado a Aden. Não para as pessoas, mas para os goblins. Eles também os viram. E os cavaleiros presos em gaiolas de ferro. Ainda bem que estão vivos. Aden fez uma pausa por um longo momento, antes de soltar um suspiro, dizendo... Parece que não chegamos tarde demais, afinal. Naquele instante, Span percebeu que algo estava errado. Ele murmurou gravemente. Algo está muito estranho. Aden também sentiu. Existem 3 hobgoblins. Como diabos existem 3 líderes? Na mesma vila? Span pressentiu uma situação ruim. Ele rapidamente avisou. Isto é mais sério do que eu pensava. Todos preparem-se para dar tudo de si. Nossos oponentes são hobgoblins. Um inimigo difícil. Mesmo para um cavaleiro de nível médio. Ele então olhou para Aden e disse, jovem mestre... Enquanto lutamos... Resgate os reféns e fuja com eles. Aden acenou suavemente com a cabeça, respondendo, eu vou. Pensamentos ainda girando em sua mente. Porque havia 3 líderes aqui, mas com uma força tão grande. Eles poderiam lidar com isso sem a intervenção dele. O grupo deles permaneceu escondido nas sombras. Um momento depois, Spawn desembanhou sua espada, ordenando à equipe de busca. Avancem e resgatem o jovem mestre. Assim que suas palavras terminaram, um grupo de cavaleiros imediatamente avançou. Os goblins, ouvindo o barulho, imediatamente perceberam. Os cavaleiros da família Remis avançaram com fúria. Os 2 lados rapidamente entraram em confronto na batalha. Vendo o esquadrão de cavaleiros chegar como reforços, os cavaleiros aprisionados ficaram instantaneamente radiantes. Aproveitando esta oportunidade, Aden foi abrir a fechadura com uma faca. Ele olhou ao redor e perguntou, está todo mundo bem? Vendo Aden, todos ficaram um pouco surpresos. Nem mesmo Cass foi uma exceção. O rosto do jovem não pôde deixar de mostrar pânico. Ignorando as reações de todos, Aden rapidamente desamarrou as cordas para eles. Imediatamente depois, ele ordenou que os cavaleiros o ajudassem. Quanto aos civis, ele disse para fugirem rapidamente. Ele imaginou que era hora de escapar.
Pelo contrário, os outros gritaram em pânico. Aiden! Cuidado, tem um monstro! Aiden se assustou e perguntou. Um monstro? Os outros não responderam. Ele apenas viu o rosto do menino cheio de pânico. Ele gritou apressadamente. Atrás de você! Aiden estava um pouco hesitante. Atrás dele agora estava um monstro gigante. Com um estrondo alto, o chão se estilhaçou com seu soco. Felizmente, Aiden desviou a tempo. Mas sua expressão estava um pouco séria. Parecia que ele havia negligenciado algo. A razão pela qual havia 3 goblins era porque havia uma criatura de nível superior a um goblin aqui. O pior tipo de monstro humanoide. Um troll! Aiden pensou e rapidamente gritou alto. Levem os aldeões para a segurança agora! Ouvindo essas palavras, eles naturalmente não queriam entrar em pânico, dizendo. É um minotauro? Você vai morrer! Aiden permaneceu resoluto, afirmando. Eu sei que é um minotauro, mas eu não vou morrer. Eu sou o irmão mais velho de vocês, crianças. Eles estavam insatisfeitos em seus corações pensando. E daí? Você é só um delinquente. Mesmo que Aiden falasse tão audaciosamente, ele mesmo não tinha 100% de certeza. Mas ele não voltaria atrás. Apertando a espada em sua mão, ele atacou. O minotauro também não cederia. Ele deu um soco, mas só conseguiu atingir o chão. Enquanto Aiden rapidamente e com sucesso atacou, cortando sua perna, o monstro desmoronou no chão. Um longo corte apareceu em sua perna, mas surpreendentemente seu ferimento mostrou sinais de cura. Vendo isso, a expressão de Aiden se tornou sombria. Isso é complicado. Suas habilidades regenerativas são incríveis. Você não pode derrotá-lo apenas com força comum. Normalmente seria o caso, mas Aiden ainda tinha uma carta na manga. Naquele instante, o touro investiu ferozmente para a frente. Naquele momento, os cavaleiros ficaram horrorizados ao ver o monstro gigante. Eles não conseguiam entender por que ele estava ali. Spain também entrou em pânico e gritou alto. Mestre Aiden, deixe isso comigo. O Goblin já era difícil. Este gigante é ainda o mais difícil. Ele só podia esperar que Aiden aguentasse um pouco mais. Naquele momento, o touro lançou um soco em Aiden. Felizmente, sua velocidade de esquiva era maior, e assim evitou. Ao mesmo tempo, Aiden segurava um anel na mão. Era algo que Cassie havia lhe dado por precaução. Agora era a hora de usá-lo. Pensando rápido, Aiden ativou o anel da agilidade. Ele tinha 10 segundos para mandar aquele boiquia encontrar seu criador. Embora Aiden ainda não tivesse alcançado esse nível, com este anel, ele podia. Imediatamente, Aiden avançou com sua espada. Ele fez um grande corte no braço do boi, sem dar tempo para ele reagir. Ele desencadeou uma saraivada de golpes sobre ele. O tempo estava passando rápido. Restavam apenas 3 segundos, mas Aiden não parou. Continuamente brandindo sua espada. Lâminas de luz carregando mana, dançavam continuamente no ar. O boi recebeu os golpes de espada contínuos de Aiden, fazendo rugir. Naquele último segundo, a espada de Aiden foi envolvida por uma onda de energia. É o nível de aura da espada. Um golpe rápido e decisivo foi desferido. Ao mesmo tempo, Spain havia finalizado seu oponente. Ele gritou freneticamente. Rápido, ajudem o mestre Aiden! Mas assim que falou, ele viu Aiden voando como um pássaro no céu. Sua espada emitindo energia. Ele congelou, atordoado como uma estátua. Impossível. Nível de aura da espada? Nem eu alcancei esse nível ainda. Sou Aiden, neste momento, não tinha energia para se importar com as reações de todos. Ele estava completamente exausto. Seu corpo simplesmente despencou do céu, aterrissando nos arbustos não muito longe. O corpo de Aiden não pôde deixar de tremer enquanto ele murmurava. Meu corpo todo dói. Aiden suspirou impotente. Ele claramente só usou aura agora. Ele só conseguiu usá-la por 10 segundos e seu corpo já está paralisado. Você precisa usar o anel da agilidade com mais cuidado, mas realmente funciona. Enquanto Aiden está ponderando, todos estão procurando por ele freneticamente. No dia seguinte, no castelo do Conde Remis, Frey estava perto da janela, ouvindo o relatório de seu subordinado. Depois de um longo tempo, ele sussurrou. Entendo. Muitas pessoas ficaram feridas, não foi? Ele ordenou a Span. Certifique-se de que as famílias daqueles que morreram ou ficaram feridos recebam a maior compensação possível. Dizendo isso, ele de repente hesitou e perguntou. É realmente verdade? Aiden matou Josa. Span respondeu imediatamente. Sim, eu e os cavaleiros testemunhamos, ouvindo a confirmação de Span. Fred não pôde evitar um suspiro. Não só Aiden podia usar aura, mas ele também derrotou um gigante. Será que este é o mesmo garoto que eu conhecia? Naquela noite, depois de retornar, Aiden começou a regular a energia dentro de seu corpo, a usar a aura da espada em sua lâmina. Ou ele podia sentir sua capacidade de energia aumentando, mas
Aden percebeu uma coisa claramente. Ele estava muito fraco atualmente para esmagar aqueles bastardos. E se ele precisava ficar mais forte? Pensando nisso, uma intenção assassina e determinação encheram os olhos de Aiden. Ele iria esmagá-los. Naquele instante, uma voz zombeteira ecoou. Gosto dessa intensidade. Aden estremeceu, exclamando surpreso. Que droga! De onde você veio? Espere, essa voz... Ele nem tinha terminado de falar. A voz interrompeu. Você me reconheceu, não é? Isso mesmo, sou eu, o Lorde do Inferno. Aiden olhou para cima e viu um pequeno dragão. Não tinha absolutamente nenhuma majestade. Para um Lorde do Inferno. Então ele caiu na gargalhada, fazendo a pessoa na frente dele gritar de raiva. Não ria. Aiden realmente poderia rir até a morte. Ele sorriu sarcasticamente. Que forma é essa? A risada de Aiden enfureceu o Lorde do Inferno. Ele continuou gritando. É tudo sua culpa, é porque você é muito fraco. Aiden riu por um tempo antes de parar para limpar as lágrimas que ainda persistiam no canto dos olhos de tanto rir. Ele perguntou intrigado. Mas como você pode se manifestar? O Lorde do Inferno fez beicinho. Só você pode me ver. Você e eu somos um quando você se torna mais forte. Eu posso me manifestar mais claramente. Ao ouvir isso, Aiden ficou um pouco descontente. Então eu terei que te ver a partir de agora? Eu não gosto disso. O Senhor do Inferno retrucou com raiva. Ei, isso é bem rude com o benfeitor que salvou sua vida. Auden deu de ombros indiferentemente. Auden murmurou. Então me diga... O Senhor do Inferno é uma maldição que o Rei Demônio lançou. E você foi libertado. Por que a conexão com o Rei Demônio foi cortada? Não é verdade? Então qual é o seu nome verdadeiro? Ao ouvir isso, o tom do Senhor do Inferno lhe soou um pouco triste. Meu nome foi perdido há muito tempo. Há muito tempo. Agora, eu apenas existo. Aiden ponderou por um momento. Então abriu a boca. Então de agora em diante seu nome é Maldição. Ele franziu ligeiramente a testa, questionando. Maldição? Aiden assentiu impassivelmente, afirmando calmamente. Porque você é uma maldição lançada sobre mim. Então você será maldição. O Senhor do Inferno protestou imediatamente. Isso não é ridículo demais? Dragon Slayer. Aiden curvou o lábio em um sorriso de escárnio. Cale a boca, criatura amaldiçoada! Não, eu quero dizer de apenas maldição. Meu senhor, o Senhor do Inferno finalmente não conseguiu suportar sua teimosia. E só pôde suspirar desamparadamente em resignação. Aiden o provocou por mais um tempo, antes de lhe dar outro nome, chamando-o de Maldição. Depois de toda a comoção, Aiden passou uma semana tranquila assim. Neste momento, Aiden estava indo para a sala de pesquisa de Cassie. Ele bateu educadamente na porta. Depois que ela lhe concedeu permissão, Aiden deu um passo à frente, perguntando a Cassie com uma pitada de curiosidade. O tratamento está progredindo bem. Cassie não respondeu diretamente, provocando-o em vez disso. Oh céus, meu Lorde Gigante está aqui? Aiden ficou um pouco descontente com esse apelido. Eles me chamam de Lorde. Gigante porque você matou aquele minotauro. Era como se Aiden fosse um touro. Ele não gostou nem um pouco. Aiden decidiu deixar passar, perguntando. Onde está Lou? Cassie apontou para dentro, falando mais alto. Aquele cavaleiro fofo está lá dentro. Ouvindo isso, Aiden entrou para verificar. Assim que entrou, viu Lou sentado como uma estátua, de um lado. Imediatamente, a estátua virou a cabeça em direção a Aiden, chorando incessantemente. Ele disse através das lágrimas. Minha mão está se movendo, está de volta ao normal. Assim que terminou de falar, Lou se ajoelhou no chão respeitosamente. Obrigado, mestre, por me reconhecer e me curar. Mesmo que eu seja apenas um soldado medíocre, eu juro dedicar toda a minha vida ao Senhor. Ao ouvir estas palavras, o coração de Aiden saltou de alegria. Isso mesmo, de agora em diante serei seu escravo. Pensando nisso, ele sorriu e falou. Eu aceito seu juramento de bom grado. Aiden então olhou para Cassie e perguntou. Você ainda não passou por tratamento? Cassie assentiu levemente em resposta. Síndrome de congestão. Minha energia está um pouco errática. Precisará de mais pesquisa, provavelmente mais um mês. Ouvindo isso, Aiden assentiu levemente, respondendo. Tudo bem, você está indo bem, com um sorriso suave. Cassie sorriu casualmente e disse, de forma alguma, é tudo graças aos métodos que você me ensinou. Meu senhor, o gigante. Lou não pôde deixar de rir depois de ouvir isso. Mas ainda tentava manter a compostura. Aiden, é claro, ouviu as risadas. Ele repreendeu Lou por vergonha. Se você está totalmente recuperado, então saia já daqui. Temos trabalho a fazer. Lou imediatamente assentiu. Sim, senhor. Estou pronto para qualquer tarefa. Um pouco mais tarde, no campo de treinamento dos cavaleiros. Lou estava suando profusamente, resmungando com os dentes cerrados. Trabalho físico para a primeira tarefa? Sério? Mas agora ninguém ouviria seus gritos. Ele estava sozinho no campo de treinamento. Várias horas depois,
Um mercador chegou de longe. Ele os cumprimentou calorosamente. Saudações, jovem mestre! Aden assentiu levemente. Enquanto isso, Lou parecia um cadáver ambulante, constantemente vomitando na lateral. Aden, desinteressado, trouxe a carcaça do boi. Os olhos de Bobon brilharam enquanto ele falava. Então este é o búfalo gigante que você pegou. Olhando para ele, certamente vai render um bom preço. Esses tipos são bem raros, não são? Aden entregou a ele um rolo de tecido, dizendo: quero usar o dinheiro ganho com a venda desta besta para comprar estas ervas. Tudo bem? Claro. Nossa empresa comercial tem de tudo. Bobon concordou alegremente, sem nem olhar, mas assim que olhou, ficou aterrorizado. Jovem mestre, estas não são ervas. São plantas venenosas. Aden se inclinou perto do ouvido de Bobon com um sorriso torto. Se eu digo que são ervas, então são ervas. Entendeu? O rosto de Bobon ficou pálido, tremendo enquanto dizia: claro, senhor. São definitivamente ervas. Se você tentar algo engraçado, quem sabe o que pode acontecer a seguir, né? Então pegue logo. Aden resolveu seus problemas tão facilmente, voltando feliz para o quarto, olhando para o seu rosto. Essa raposa velha, sempre reclamando. Uma voz descontente murmurou. Seus hábitos de mercador nunca mudam, ele zombou. Não é mesmo? Naquele instante, Philip apareceu de repente, procurando por Aden. Assustado, Aden levantou os olhos com uma pergunta no olhar. Philip? O que foi? Philip relatou rapidamente. O Duque está chamando você, senhor. Aden ficou um pouco surpreso. O que ele quer comigo? Cheio de curiosidade, ele caminhou até a porta de seu pai e bateu. Aden empurrou a porta, perguntando suavemente. Você me chamou, pai? Mas no momento em que viu quem estava lá dentro, seu rosto instantaneamente ficou sombrio. Vendo Aden, o conde Remis falou. Aden, você está aqui. A pessoa sentada em frente a ele riu. Então você é Aden. Aden ainda estava atordoado com a visão daquele homem. O que diabos ele está fazendo aqui? O homem olhou para Aden com um sorriso zombeteiro nos lábios. A julgar pela sua aparência, os rumores sobre você ter matado um demônio gigante devem ser verdade. Prazer em conhecê-lo. Lembrando de sua vida passada, ele também menosprezou Aden. Então ele não tem uma boa impressão dele. Lendo os pensamentos de Aden, ou você o conhece, ele zombou. Apenas um velho. Desprezando aqueles mercadores é tudo o que penso. Aden o cumprimentou educadamente. É um prazer conhecê-lo. Sou Aden Remis. Saudações, guardião da fronteira nordeste. Marquês Tirid Sedus. Tirid perguntou com ligeira surpresa. Você me conhece? Aden, embora desgostoso, ainda respondeu educadamente. É claro. Afinal, Marquês Sedus é uma das poucas pessoas no Império que alcançou o título De mestre espadachim? Ouvindo estas palavras, Tiri não conseguiu evitar um sorriso de escárnio. Mestre espadachim, um reino que todo cavaleiro almeja. Aqueles que transcenderam o reino do talento, onde tocaram o reino do extraordinário. Eles podem partir montanhas ao meio com suas espadas, e podem sacudir o ar apenas com sua respiração. Aden já foi um deles, e agora ele deve se esforçar para alcançá-lo novamente. Nesse momento, Tiri sorriu amplamente e falou, você é bem educado, não é? Bem diferente dos rumores, Fred. Você criou bem seu filho. Fred, embora elogiado, não ousou ser arrogante e disse modestamente. Ele ainda tem muito a aprender. Mas está tudo bem para você deixar seu território assim? Ouvi dizer que seu território tem sido atacado por orcs ultimamente. Tiri respondeu calmamente. Não é apenas meu território. Eu também detectei atividade suspeita na Torre da Morte na Zona Demoníaca. Na Zona Demoníaca. Gerenciado pela Ordem Sagrada de Ferro Sangrento Tiet Huet Tanzal. Ao ouvir este nome, um fogo de raiva brilhou nos olhos de Aden. Ele também tinha alguns assuntos inacabados lá. A traiçoeira donzela sagrada de ferro sangrento, Tiet Huet Tanzal. Espere só. Ninguém notou a intenção assassina que acabara de emanar dele. Tiri falou novamente. A torre de ferro de Sedus e agora remissa. Oh, o comportamento incomum dos monstros. Está acontecendo em todos os 3 lugares ao mesmo tempo. Você acha que é apenas uma coincidência, senhor? Ao ouvir isso, Fred também ponderou por um longo tempo antes de murmurar. Agora que você mencionou, eu também acho estranho. Tirit o encarou, perguntando. Então, estou planejando formar uma equipe de investigação. Você se juntará? Claro, Fred assentiu sem hesitar. Tiri disse com satisfação. Mais uma coisa. Dizendo isso, ele se aproximou. O bebê. De Aden, deu um tapinha em seu ombro e perguntou. Você gostaria de se juntar à minha ordem dos cavaleiros? Essa oferta pegou Aden de surpresa. Por que o convite repentino para se juntar aos cavaleiros? Vendo sua reação, Tiri continuou. Eu ouvi muito sobre você. Você dominou a aura da espada em apenas 6 meses empunhando uma lâmina.
Eu pensei que fosse apenas um conto. Mas vendo você pessoalmente, eu entendo. Aiden permaneceu em silêncio, parado ali sem dizer uma palavra. Tiri estreitou os olhos, sorriu e disse: Eu farei de você o melhor espadachim dos 6 territórios ocidentais. Eu juro pelo meu nome. Antes que Aiden pudesse sequer responder, Free agitou apressadamente a mão em recusa. Mas Aiden nem terminou de falar. Tiri interrompeu. Não se preocupe, eu cuidarei bem dele. O que você acha, Aiden? A decisão é sua. Aiden ouviu e permaneceu em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu com satisfação. Ele recusou sem hesitação. Agradeço muito sua oferta, mas preciso recusar. A expressão de Tiri mudou. Um toque de confusão surgiu. Ele perguntou com um toque de dúvida na voz. Você entende o que significa se juntar aos cavaleiros? Seidos, ou Aiden, respondeu calmamente. Eu entendo que é uma das ordens de cavalaria mais renomadas do Império. Mas você está confiante de que pode se tornar um mestre espadachim? Sozinho? Porque ele já havia alcançado isso em sua vida passada. Então, nesta vida, alcançar esse Enditsulu é apenas uma questão de tempo. Os olhos de Aiden, cheios de determinação, fitaram algo distante. Após um momento, ele falou em voz baixa. E agora, se eu lutasse com você? Acho que poderia até arranhar sua armadura. No momento em que essas palavras deixaram seus lábios, a expressão no rosto de Tiri era como se ele tivesse pisado em algo desagradável. Ele cerrou os dentes. Você acha que poderia arranhar minha armadura? Que grosseria! Assim que ele falou, o ar vibrou de repente. Uma energia poderosa irradiava ao redor de Tiri. Ele riu friamente. Você é realmente interessante. Aiden mordeu o lábio com força, tentando aguentar. Este era o poder que abalava até o ar. Apenas com sua aura. Verdadeiramente um mestre espadachim. Por outro lado, Tiri também estava surpreso. Ele não esperava que o garoto resistisse à sua aura. Ele rangeu os dentes e perguntou: Você tem certeza de que pode cumprir sua palavra? Com um sorriso sardônico, Aiden respondeu casualmente. Claro, gostaria de apostar? Essas palavras causaram um brilho nos olhos de Tiri. Auden sabia que estava certo. Sua fraqueza sempre foi o jogo. Ele sorriu e disse: Se eu conseguir te arranhar, então eu me juntarei à sua ordem dos cavaleiros. Mas se eu ganhar, você tem que me dar essa espada, Aiden disse, apontando para a espada colocada ao lado. Tiri pareceu um pouco surpreso. Ele perguntou de volta com suspeita. Aquela espada? Então ele retirou sua própria aura. Ele riu alto. Que coragem! Eu nunca esperava que você quisesse a herança da nossa família, amigo. Você é completamente diferente dele. Mas ninguém respondeu. Ele olhou para trás, vendo o Conde Remis desmaiado com os pés para o ar. Ele suspirou, impotente. Ele não aguentou e desmaiou, hein? Tiri terminou de falar, estreitou os olhos e olhou para Aiden com um sorriso frio. Muito bem, eu aceito. Nesse momento, Curse percebeu seu propósito e se manifestou. Então, você estava mirando nisso desde o começo? Aiden respondeu calmamente. Sim, eu tenho que pegar essa espada quando tiver a chance. Essa é uma das espadas lendárias. Beelzebub ouviu essas palavras. Curse não conseguiu evitar rir. Então você está do lado certo. Um momento depois, na arena de treinamento 2, Aiden e Tiri estavam prontos para lutar. Aiden ergueu uma sobrancelha, olhando para ele com um sorriso. Você planeja usar a espada Slayer para lutar contra um elfo? Tiri não recuou, respondendo friamente. Eu não sei. Se você é um elfo ou um orc, não importa quem seja o oponente. O dever de um cavaleiro é fazer o seu melhor. Ouvindo essas palavras, Aiden amaldiçoou interiormente. Essa maldita cortesia de cavaleiro nunca muda, seja no passado ou no presente. Esta partida tem 2 condições. Aura não é permitida. A espada e o Marquês Tiri, Cécidos não poderá mover o pé direito. Parece injusto, mas para um mestre espadachim, não é nada demais. Se Aiden lutar sem pensar, ele será derrotado instantaneamente. Nesse instante, Tiri se manifestou. Temos uma plateia e tanto, não acha? Vamos começar. Estou mais do que disposto. Aiden resmungou friamente em resposta. Assim que as palavras saíram de sua boca, sua figura desapareceu sem deixar rastros. Vendo isso, Tiri ficou levemente surpreso, mas ele ainda foi capaz de pará-lo, desviando a lâmina de Aiden tão facilmente quanto virando a mão. Ele sorriu dizendo, mirou no pescoço desde o início. Ah, você é bem familiarizado com o combate real, não é? Aiden não entrou em pânico. Recuando calmamente para trás, ele riu suavemente. Eu sabia que você bloquearia, exatamente como eu pensei. Ele bloqueou o ataque facilmente, mas Aiden não desistiu. Avançando mais uma vez, a espada dançava loucamente no ar. Pelo menos, era assim que parecia para Tiri. Para ele, era apenas uma confusão desordenada de golpes. Ele zombou com desdém. Que esgrima tosca é essa? Parece a esgrima de alguns comerciantes baratos. Ele disse que se você se juntasse aos cavaleiros dele, você teria que mudar. Ouvindo isso,
Curse caiu na gargalhada. Entendo, agora compreendo a relação entre você e ele. Os olhos de Aiden estavam cheios de raiva neste momento. Comerciantes baratos? Esse velho realmente... Você quer ver? Ver como ele lida com essa esgrima barata? Assim que terminou de falar, ele avançou novamente. Sob a pressão implacável de Aiden, Tiri simplesmente parou os golpes. Seus olhos estavam cheios de desdém. Eu perder para um ataque tão simples? Mas neste momento, um evento inesperado o surpreendeu. A lâmina de Aiden atacou mais uma vez. Ele desviou para o lado, alarmado, mas o garoto não parou por aí, atacando com uma postura incrivelmente imponente. Vendo esta cena, os cavaleiros do lado de fora exclamaram em espanto. Sir Aiden está atacando? Parece que os rumores sobre ele derrotar o touro eram verdade. Até Fried ficou surpreso. Apesar de algumas restrições, Tirid ainda é um mestre da espada. Seu filho está realmente lutando contra ele de frente? Ao mesmo tempo, Tirid, dentro da batalha, estava em pânico. A espada de Aiden está se tornando cada vez mais caótica, mas ainda é um golpe fatal, tornando muito difícil para ele se defender. O ímpeto de Aiden é incrivelmente feroz. Tirid não pôde deixar de zombar. Interessante. Eu devo levá-lo comigo. Naquele instante, sua espada começou a revidar. Aiden não pôde evitar o pânico. Ele se inclinou para trás apressadamente para desviar. Ele cerrou os lábios com força. Ele só brandiu a espada e já é tão intenso? Até Curse entrou na conversa com um aviso. Se você tivesse tentado bloquear, isso teria sido cortado em dois. Aiden não ousou ser descuidado e recuou alguns passos. Tirid estreitou os olhos para ele, mas sorriu ao falar. Você está usando um estilo de esgrima interessante. Mas isso é tudo que há. Isso não é suficiente para me derrotar. Aiden também não recuou, sorrindo ao responder. Ainda estou aqui, Sir Tirid. Por favor, continue. Ouvindo isso, Tirid soltou uma gargalhada sonora. De fato, você nunca deixa de... Meus olhos para o talento estão tão afiados como sempre. Bem-vindo à minha ordem dos cavaleiros. Com isso, ele levantou sua espada, pronto para atacar. Aiden sorriu e respondeu. Obrigado, senhor. Nenhum dos dois disposto a recuar era um verdadeiro choque de titãs. Ambos estavam unwilling to yield. Não consegui traduzir essa frase sem perder o impacto original. Sugestão. Nenhum dos dois cederia. Mas justo então... A figura de Aiden desapareceu repentinamente no ar. Os olhos de Tiri se estreitaram reflexivamente. Ele consegue se mover nessa velocidade? Impossível! A essa altura... Mesmo que ele percebesse que Aiden estava escondendo suas habilidades, era tarde demais. Aiden havia disparado para frente como uma rajada de vento. Um corte apareceu no ombro de Tiri. Sangue fresco começou a escorrer. Aiden sorriu triunfante. Eu farei bom uso do seu build bap. A situação havia mudado rápido demais. Os cavaleiros do lado de fora estavam lutando para acompanhar, murmurando em confusão. O que acabou de acontecer? Já acabou? Mas espere só a reação deles. Vão começar a aplaudir na hora. Aiden ainda estava parado ali, um olhar triunfante estampado no rosto. Curse não conseguiu se conter. Matador de dragões. Você usou aquele anel, não tem vergonha? Curse fez beicinho. Eu com vergonha? A falta de vergonha de Aiden fez Curse sentir. É como se não conseguisse me acompanhar, ele disse contrariado. Você parece mais alguém do submundo do que um herói. Aiden sentia que não havia nada de errado com suas ações. Tyrion se aproximou e falou, você certamente não me decepcionou, me induzindo à complacência ao esconder suas habilidades. Você é de fato um oponente formidável. Aiden disse humildemente, eu só tive sorte. Quanto mais Curse ouvia, mais descarado ele achava Aiden. Aiden, com preguiça demais para prestar atenção nele, olhou para o ferimento no ombro de Tyrion. Não conseguiu evitar um suspiro. Mas foi um choque. Achei que ele perderia um braço. Quem diria que só ia deixar um arranhãozinho? Tiri cumpre sua palavra. Ele entrega a espada em sua mão para ele. Sorrindo alegremente, ele diz, fique com ela, como prometido. Aiden estende a mão, pega-lhe a espada e inclina a cabeça, dizendo, obrigado, senhor. Eu vou guardá-la com muito cuidado. Apenas em um lugar onde Tiri não pode ver. Ele sorri com satisfação. Curse não pôde deixar de falar. Sua expressão é muito desprezível, seu herói trapaceiro. Aiden também não se intimidou, retrucando imediatamente. Calha a boca, sua maldição! Um momento depois, no quarto de Aiden, depois de retornar, ele observou a espada que havia ganho na aposta. Ele exclamou, de fato, uma espada lendária. Curse também apareceu e falou,